Boa noite com alegria, sejam bem-vindos e bem-vindas. Todos me ouvem e me veem. Guilherme Pequeno, boa noite. Arthur César, boa noite. Alice, meu amor, boa noite. Christian, boa noite. Boa noite, boa noite. Como é que foi o carnaval de vocês? Vocês gostaram? Se divertiram? Foi bom? Deu para aproveitar, descansar, jogar, Christian? Deu para jogar, Christian? Nesse carnaval? Alguém foi para a Folia, alguém foi ao Marco Zero, viu o carnaval lá de perto, as trocinhas. Sebastião, boa noite. Boa noite, meu amor. E aí, me contem, gente, pelo bate-papo? Vocês curtiram? Eu descansei muito, eu tomei muito banho de mar, peguei muita onda, mergulhando, né? Peguei onda não surfando, mas mergulhando, lendo. Descansei, aproveitei muito, gente. Voltei revigorada para trabalhar com vocês. Teve alguém aqui que fez alguma coisa diferente, na outra turma disseram que teve gente que foi para acampamento, teve gente que foi para Itamaracá, ficou na casa de praia, teve gente que foi ao Recife Antigo, não foi para lugar nenhum, teve gente que não fez nada, né, Arthur? Só descansou. Eita, fui para casa de praia, mas adoecer. Aí foi ruim, Lore, foi ruim. Mas, né, tá bem, né, que é o que importa agora. Fiquei em casa. Christian deve ter jogado que só, já tô vendo. Foi em casa com um cachorro e jogando, 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 só parava para comer. Eu fui para Natal. Ah, que legal, Alice, Rio Grande do Norte. Natal é tão lindo. Quem estava em Natal foi meu pai. Ele foi também para Natal. Passar o carnaval lá. Bem, que bom que foi bom para todo mundo. Agora, finalmente, né, como a gente conhece essa história, o ano começa, porque o ano só começa depois do carnaval. Vamos com tudo. Vou começar falando pela milésima vez já nesse curto tempo de aula que a gente tem, da importância de vocês olharem a agenda. Todas as vezes que eu me programo para fazer a aula aqui com vocês, eu primeiro, gente, eu olho a agenda de vocês, que é como vocês devem agir, que é o que vocês devem fazer, né? Então, se vocês estão chegando hoje, embora tenha sido carnaval, foi um período, né, de descanso, de recesso aí para todo mundo, mas o que é que tia Laís passou para casa mesmo? O que é que precisa ser feito? O que é que eu preciso, o que é que eu precisava ter estudado, né? Quem não estudou ou quem viu para estudar. Então, é muito importante que vocês se guiem pela agenda. Lembrem que essa agenda aqui digital é como se fosse o caderno de vocês, que vocês costumam fazer isso na escola, né? Da professora colocar a agenda no quadro e vocês anotarem a mesma coisa, só que em vez de ser um caderno físico, de folha de papel, tá aqui prontinho. Eu é que faço para vocês e disponibilizo. Vocês não precisam copiar, vocês só precisam acessar, tá? Então, isso é extremamente importante para que todos façam as atividades, vejam os assuntos que foram contemplados e tudo mais. Então, eu estou falando isso para dizer que nesse primeiro momento a gente vai começar corrigindo as atividades que eu apliquei na aula passada e que eu fiquei de corrigir hoje. Eu vou dar sempre esse tempo para que vocês possam revisitar essas atividades para ver o que é que tem dúvida, para ver o que é que errou por falta de atenção, né? Tudo aquilo que a gente vem se organizando para fazer, né? Como a gente deve agir. Então, hoje a gente vai corrigir, tirar as dúvidas do segundo esquentando o cérebro, que é a interpretação de texto, tá? Eu vou ver as questões mais erradas por vocês e vou esperar também que vocês me digam algo, caso alguém tenha alguma dúvida em alguma questão específica dessa atividade. A gente vai comentar sobre o exercício que eu passei para casa de gêneros textuais, que na verdade foram tipos e gêneros textuais, que eu passei para vocês aqui nessa turma, tá? E depois a gente vai entrar no assunto novo de fonologia. Aquele outro assunto a gente finalizou de tipos e gêneros textuais, apesar de que a gente vai rever em alguns momentos, fazendo atividades, enfim, né? Um assunto ele nunca acaba completamente. A gente passa para os próximos e depois a gente vai revisitando esses assuntos, relembrando esses conteúdos. E vamos comentar o menino que tinha medo de errar finalmente. A gente vai abrir um papo aqui, eu vou fazer algumas perguntas para vocês, não sobre o livro necessariamente, não sobre
memorização, se você decorou alguma coisa do livro, mas eu quero que vocês interajam um pouco comigo e vou falar sobre algumas coisas do livro e vocês podem falar também, né, se vocês quiserem, tá? Então vai ser um momento debate hoje. Então, isso é tudo que nós vamos fazer. E ao final, eu vou aplicar o terceiro Esquentando o Cérebro, tem só 6 questões, está bem curtinho de hoje, tá? A interpretação de hoje, mas, como eu disse, a gente sempre vai fazer interpretação de texto, toda aula vai ter. Tem aula que vai ter em sala e que vai para casa, tem aula que vai ter só em sala para vocês depois olharem esse mesmo exercício e ver quais foram as dúvidas e tal, certo? Nesse primeiro momento, a gente só está basicamente fazendo em sala, mas depois a gente vai aumentar o ritmo, certo? Então, vai ter em sala, vai para casa, vai ter simulado, vai ter um monte de coisa. E o simulado nada mais é do que isso que vocês estão fazendo já, tudo esquentando o cérebro. Então, é uma atividade de interpretação, tá? Os nossos simulados, eles são basicamente sobre isso, tá bom? Bem, então, falei agora no início o que é que vai acontecer hoje, porque eu sei que aqui tem muitos alunos ansiosos, mas vai ter o quê? Mas a gente vai fazer o quê, né? Todo aluno começa a aula querendo saber o que é que vai acontecer. Então, estou falando um pouquinho da programação de hoje e a gente vai começar. Fui para Juazeiro. Nossa, Sebastião, tu fosse para longe que só fosse de carro? Cadê tu? Fosse de carro para Juazeiro? É longe, né? Juazeiro para Petrolina. Nossa Senhora. E lá é bom, né? E agora a tua resposta. Bem, eu vou começar com a. Eu espero tua resposta por aqui, pelo bate-papo, tá, Sebastião? Se tu foste de carro, se foi bom e tal. Eu vou começar, gente, tirando as dúvidas sobre o segundo esquentando o cérebro, tá? E eu anotei aqui, para mim, por isso que eu estava com esse caderninho, os quesitos dessa atividade, as questões que vocês mais erraram. Professora, isso significa que necessariamente os alunos, nós, vamos ter dúvidas nesse quesito? Não, porque quem errou essas questões aí, ó, as pessoas que erraram, pode olhar para ter olhado para essa questão, eita, não vi isso, eita, que simples, né? Eu não tenho como saber, mas isso é um norte para mim, porque se alguns alunos erraram essa questão, significa que é uma questão que, né, gerou um pouquinho de dificuldade ali. Foi desafiadora para alguns, então eu preciso corrigir. Quero lembrar que todas as vezes que eu fizer isso, se tiver alguma questão que eu não trabalhe, porque não foi a mais errada, mas que você tenha dúvida, mesmo que você tenha acertado, coloque no bate-papo. Tia Laís, o primeiro, eu já vou entender que é para corrigir. Porque se eu estou fazendo correção, se você coloca aqui no bate-papo, Tia Laís, o oitavo não foi corrigido, mas eu estou com dúvida, aí eu vou saber. É só botar no bate-papo, gente. Não precisa nem levantar a mãozinha para falar isso, tá? A não sei que seja uma outra coisa. Tipo, Tia Laís, eu pensei nisso. Por isso. Aí vocês podem levantar a mãozinha aí para explicar o que foi que aconteceu, se, né? Se vocês quiserem, tá? Bem, os quesitos mais errados por vocês foram segundo, terceiro, quarto e sétimo, ou seja, metade do exercício, porque foram 8 questões. E os mais errados foram 4, que é esses que eu vou corrigir. O quarto quesito foi o mais errado de todos, tanto é que ele aparece aqui para mim, ó, vou compartilhar com vocês. Opa, ó, perguntas erradas com frequência. Quarto quesito. 10 pessoas erraram. Ou seja, só 4 acertaram das 14 que fizeram, que foram vocês e os alunos da tarde. Essa questão é uma questão que naturalmente eu iria trabalhar, tá? De todo jeito. Mesmo que vocês não colocassem aqui para mim. As outras, como é que tu conseguisse ver as outras, Tia Laís? Como é que tu sabe que erraram muito? Eu já mostrei para vocês que é por aqui, ó, que eu consigo ver, né? Por exemplo, no primeiro quesito, um aluno só errou. Então, não foram vários alunos que tiveram dúvida. Ainda assim, vocês podem ter dúvida no primeiro, alguém pode ter. Mas não teve muito erro. É assim que eu consigo ver, tá? Ó, no segundo, já 4 alunos erraram essa questão aí, certo? Então, eu já preciso corrigir. Já me dá um norte, tá? Então, é assim que eu consigo ver. Só lembrando para vocês como é que vai ser esse funcionamento sempre, tá? Vamos para o segundo? Eu queria trabalhar o segundo de qualquer jeito. Então, o segundo, ele tem muito a ver também com o que a gente vai trabalhar em todas as provas, em todas as atividades de português.
Todas. É quase sem exceção isso que eu estou dizendo, todas. Porque quase todas as atividades de língua portuguesa, gente, inclusive as do concurso que vocês vão fazer futuramente, né, no final do ano, traz questão de humor em tirinha, perguntando: o humor da história acontece quando ou acontece por quê? Gente, isso é uma questão certa. Então, é muito importante a gente aproveitar essa correção para trabalhar bem esse assunto do humor, tá? A primeira coisa que eu quero falar sobre humor é que, no primeiro momento, vocês pensariam aí que humor é algo que gera graça, riso, é algo engraçado. Seria o primeiro pensamento de vocês. Ah, humor é quando faz a gente rir, né, Tia Laís? Tipo, eu vou assistir a um espetáculo de humor, é porque eu vou rir muito. Então, a gente tem esse valor semântico, ou seja, esse significado para a palavra humor, que não deixa de ser, tá? Nesses casos que eu citei, tipo, eu vou assistir a uma comédia, e nessa comédia tem muito humor, um stand-up, nesse stand-up tem muito humor. É verdade, tá certo para esses contextos. Mas nesses contextos de interpretação de texto, especialmente na tirinha, que é o que a gente vai trabalhar, gente, o humor vai muito além de gerar riso. Ele não necessariamente vai gerar esse riso, essa graça. Quem tem esse compromisso de gerar o riso e a graça é a piada. É outro gênero. Tirinha, não. A tirinha, ela conta uma história. Curtinha, mas ela conta uma história. A tirinha. Toda tirinha, gente, que tem de 3 a 5 quadrinhos, conta uma história. É outra informação importante. Toda tirinha tem de 3 a 5 quadrinhos. Nesse caso aí tem 4. São 4 momentos, tá? Toda tirinha conta uma história. Tá. E quase toda tirinha tem humor, que é a quebra de expectativa. Vou explicar o que é isso melhor para vocês, inclusive fazendo a interpretação com vocês desse texto. Vocês, ao terminarem de ler esse texto, vocês vão ver que não é uma coisa extremamente engraçada. A piada, quando a gente conta, não. Quando a gente conta uma piada, a gente quer que o outro morra de rir. Muitas vezes a gente ri tanto para contar a piada que a graça está nisso, de tanto que a gente ri, tá? E a tirinha não tem esse compromisso. Então, tirem da cabeça, para os estudos que a gente vai fazer aqui, para as atividades, que humor é coisa engraçada. Não necessariamente. Não necessariamente. Pode também ser. Fala, Christian. Humor é, por exemplo, alguma coisa inesperada. Perfeito. É algo inesperado. Esse inesperado é a tal da quebra de expectativa. Vou explicar por quê. É a mesma coisa, tá, Christian? Pode memorizar como algo assim, é inesperado. Eu não estava contando que isso fosse acontecer, e acontece, que é o inesperado. Aí gera humor. Perfeito. Vamos lá. Para entender melhor, a gente vai ler essa tirinha, mas a gente podia ler qualquer outra tirinha aqui, tá, gente? Que a quebra de expectativa vai estar nesse mesmo lugar do que eu vou explicar agora. É a mesma coisa. Vamos lá. Descobri a cura do mau hálito, diz o menino maluquinho no primeiro quadro. Aí continua. A cura vem neste vidrinho aqui. Vou vender milhões, bilhões. Calma, vamos dar uma pausa para o resto da tirinha, para o final da história. Vamos pausar, vamos ficar aqui onde eu estou, nesses 2 quadrinhos. Gente, o menino maluquinho vem com um vidrinho que está fechado, né? E diz que descobriu a cura do mau hálito e que está aqui. Ele está segurando uma garrafa de vidro. Nesse momento, todo leitor, quase todo mundo, sem ver o final da história, pensa que o quê? O menino maluquinho descobriu essa cura para o mau hálito e ele colocou, deve ser um líquido, porque está dentro de uma garrafa. Dentro de uma garrafa, normalmente a gente bota algo líquido. Percebam a leitura que todo mundo faz naturalmente no início, né? Então, ele descobriu, ele está falando isso para alguém, dizendo, tá aqui, eu vou ganhar muito dinheiro. Isso aqui que tem aqui dentro vai curar o mau hálito. Isso é o que todo mundo pensa ao ler os primeiros quadrinhos, porque é a lógica do que está sendo apresentado. Se eu dissesse para vocês, gente, eu tenho aqui nessa garrafa a cura de uma doença do câncer, certo? Vocês nunca iam imaginar que aqui dentro tinha pedra, que aqui dentro, que a cura seria eu pegar a tampa e fazer alguma coisa. Vocês iam imaginar que dentro disso aqui tinha um líquido, porque isso é uma garrafa, e esse líquido iria curar.
Isso é a lógica, gente, tá? Beleza. Aí vamos para o terceiro quadrinho. Aí o me pergunta, como é que faz? Tipo, certo, você descobriu a cura, tá aí dentro, como é que faz? Tipo, eu vou tomar esse líquido, as pessoas têm que tomar esse líquido, ou vai só bocejar? É a lógica do que a gente imagina. Aí o menino maluquinho faz, tira a tampa do vidro e coloca na boca do menino. Ou seja, essa é a cura. É tipo deixar a boca sempre fechada, com a rolha na boca, e você não vai ter mal, ninguém vai sentir seu mau hálito, porque não vai sair nada dali, né? É isso que é quebra de expectativa. A gente estava esperando que ele fosse dizer, pela lógica. É, a pessoa vai ter que bocejar esse líquido que é feito com determinada substância, blá, blá, blá. A gente imagina algo do tipo, que é um líquido. E o líquido vai ser caro. Ele, por isso que ele vai lucrar milhões e bilhões. E aí vem uma quebra dessa expectativa que a gente tinha, que é esse inesperado que Christian falou. É algo que a gente não espera. Inesperado, a gente não espera que ele vá dizer isso. Que ele vá fazer o que ele fez, tá? Então, vamos lá. Humor é quebra de expectativa. Essa quebra de expectativa nas tirinhas, ela está sempre do penúltimo quadrinho para o último. Então, vamos imaginar que a tirinha tem 5 quadrinhos, vai estar entre o quarto e o quinto. Vai estar sempre no final da história, tá? E o humor é justamente isso que eu expliquei para vocês por meio dessa tirinha. A gente tem uma visão no primeiro momento do que está sendo falado, mas vem um inesperado, uma coisa assim, bem que às vezes até causa riso, que aí você olha, meu Deus, aí você ri, diz assim, meu Deus, esse menino maluquinho é doido mesmo. É muito maluquinho, sugerindo isso, tá? É isso que é humor. Diferentemente do que muitas vezes a gente constrói como humor, que é só o riso. O humor é algo engraçado. E vocês vão ver que em muitas tirinhas não é bem engraçado, mas há a quebra de expectativa. Gente, tranquilo o que é humor, isso é muito importante. Todas as provas de português vai cair. Eu vou mostrar isso para vocês. Toda vez que eu estiver aplicando um simulado, as provas anteriores dos concursos, vocês vão ver. Vai dizer, poxa, tia Laís, bem que você disse. Isso é uma questão certa, gente, em prova. Certa. Só vão ter tirinhas diferentes para vocês interpretarem, para vocês acharem um humor. Mas é isso, tá? Poxa, Arthurzinho, estabilizou, meu amor? Sua internet estabilizou? Você está conseguindo me ouvir e me ver agora? Me responda aí, pelo bate-papo. Eu vi que você estava caindo muito. Bem, aí depois que ele pergunta, gente, sobre qual é o humor, né? Acontece por quê? Aí a resposta agora fica bem óbvia depois dessa explicação toda, né? O remédio é a rolha do vidro e não seu conteúdo. Porque a gente criou a expectativa de que seria um conteúdo dentro do vidro, né? Tipo, descobrir, tá aqui é descobrir o remédio para curar uma lágrima, ele segurando uma garrafa de vidro. Então a gente imagina, é um líquido que está ali dentro, né? Que vai curar. Mas em vez disso, ele tira a rolha do vidro e coloca na boca do colega. Ou seja, a solução não é a que está na garrafa, é a tampa da garrafa, tá? Então, o maluquinho descobriu um novo remédio, isso seria o humor? Não, porque ele descobriu a cura, né, um novo remédio, no primeiro quadrinho. E o humor vai estar onde? Que foi a dica que eu dei para vocês, ao final. É justamente na quebra de expectativa, entre os últimos quadrinhos. Tá? A doença do mau hálito é muito incômoda, isso não é humor. Porque a quebra de expectativa é o inesperado. A gente esperava uma coisa pela lógica e aconteceu outra. É isso que é humor. Se ela diz, mas a doença do mau hálito não é muito incômoda que maluquinho descobriu? É, mas isso não é humor. Isso é uma interpretação sobre o texto. Cuidado com essa letra B aí, seria uma casca de banana. Para quem não sabia ainda o que era humor, tá? O remédio pode ser vendido para milhões de pessoas. Gente, na verdade, nem remédio é. Não é isso? Nem remédio é. A gente descobriu. E isso não é humor, porque o humor é justamente o remédio não é um remédio, é uma rolha. Tá? É isso que deu a quebra na história. Desativa um pouquinho, Sebastião, a câmera. Daqui a pouco você ativa de novo, daqui a uns 10, 15 minutos, para ver se melhora. Tá bom? Arthurzinho, tu conseguiu me acompanhar nas últimas explicações agora? Estabilizou para você, meu amor?
Me diga aí. Estabilizou mais a internet? Estabilizou. Beleza. Tá. Então, humor, quebra de expectativa. A gente espera algo como é que eu posso dizer, pelas pistas que o texto dá quando a gente vai lendo, e ao final acontece algo inesperado, que não tem nada a ver com o que vinha sendo contado, né? Então, o menino maluquinho diz que descobriu a cura do mau hálito, tá com uma garrafa de vidro na mão, a gente imagina que é um líquido que está ali dentro, o mau hálito, algo de colocar na boca, né? E ao final ele apresenta um remédio totalmente inesperado, que não tem nada a ver com o conteúdo que está dentro da garrafa. Tem a ver com tirar a tampa da garrafa e colocar na boca de alguém, para que essa pessoa não espalhe o mau hálito que ela tem. E, na verdade, isso não cura nada, né, gente? Então, humor, quebra de expectativa. Certo? Beleza. Aí, esse foi o segundo. Aí, do que vocês me apresentaram aqui também, foi o terceiro. Me apresentaram nas respostas de vocês lá, né, que apresentou dúvida. E eu acho tão engraçado que vocês não conseguem identificar coisas que, nas atividades que vocês usam direto no dia a dia e que os pais de vocês usam com vocês. A gente vai raciocinar isso juntos agora. Ele diz assim no terceiro quesito: releia esta passagem do primeiro quadrinho. Você só pode estacionar se me der 50 centavos. Né? O pai de Calvi está voltando, né, para casa e Calvi do nada quer ganhar dinheiro do pai, quer pedir dinheiro ao pai e diz assim para ele: pedágio, pai. Você só pode estacionar se me der 50 centavos. Ele está na frente do carro, né? E aí o pai diz assim: por que eu deveria te pagar para guardar meu carro na minha garagem? Tipo, isso não é um pedágio de verdade. Você está querendo 50 centavos, né? E aí o pai bem tranquilo, aí Calvin, porque senão eu puxo o portão e bato com ele no capô quando você estiver entrando. Tipo, eu vou machucar o carro se você não me der os 50 centavos. E aí, o final da história, que o pai não dá, né? E ele diz que mão de vaca é uma expressão para dizer que alguém é pirangueiro, tá? Então, que mão de vaca, tipo, não me deu nada. Aí, gente, a pergunta não é sobre uma interpretação direta do texto. Ele diz assim: lembrem de ler bem o enunciado. Releia esta passagem do primeiro quadrinho. Você só pode estacionar se me der 50 centavos. Aí ele pergunta: esses termos que estão sublinhados, na verdade, destacados, só se, eles indicam o quê? Né? Eles indicam que Calvin estava impondo uma condição. Então, é isso, certo, a resposta a gente já sabe, eu vi, tipo, eu errei, mas eu vi qual era a resposta. Mas por que uma condição? Vamos raciocinar em coisas do dia a dia, coisas práticas do dia a dia. Vamos lá. Quando os pais de vocês chegam para vocês, em algum momento eles já fizeram isso, pai ou mãe, chegam para vocês e dizem assim: você só vai passear, você só vai sair com a gente só vai fazer esse passeio para a praia, ao shopping, se você terminar a tarefa da escola. Vocês já ouviram muito isso, não já? Se você terminar de estudar. Você só vai brincar, só vai descer para brincar com seus amigos ou com seu primo, se você finalizar tal tarefa. Qualquer que seja, dentro de casa, da escola, todo mundo já ouviu isso? Pronto, com certeza, em algum momento. Isso é seu pai ou sua mãe impondo uma condição. A condição para que você vá brincar é que você finalize a tarefa. A condição para que você passeie com eles, faça um passeio, né, com o pai, com a mãe, com os irmãos, sei lá quem, é que você finalize o que você está fazendo, senão você não vai. Quando a gente diz assim: eu só vou à praia se fizer sol, a gente está impondo uma condição. Qual é a condição? Se fizer sol, eu vou. Se não fizer, eu não vou. Ou seja, se chover, eu não vou à praia. Condição para eu ir é essa. Vocês já ouviram muito isso, não já, gente? Seja de outras pessoas, dentro de casa. Isso são condições, tá? Ou vocês mesmos já podem ter falado para um amigo: só vou lhe emprestar meu lápis novo se você me dá um pouco, sei lá, gente, foi o que veio na minha cabeça, se você compartilhar seu lanche comigo. É uma condição. Se seu amigo diz assim: não vou compartilhar meu lanche não, aí você diz: então eu também não vou dar. Não vou lhe emprestar minha caneta nova.
todo mundo já ouviu, ou viu, ou já participou de condições assim no dia a dia, tá? Então, condição, você coloca uma condição e se essa condição não for acordada entre as duas partes, se as duas partes não estiverem de acordo, não vai ter. É isso que é condição. Foi exatamente o que Calvin fez. Ele impôs ao pai. Ele acabou não recebendo dinheiro nenhum, é verdade, mas o termo que está destacado, que é você só pode estacionar se me der 50 centavos, Calvin está querendo dizer assim, se você não me der o dinheiro, você não vai estacionar. A condição para você estacionar, para eu deixar, para eu sair da frente, é que você me dê 50 centavos. Essa é a condição. Então, por isso que é a letra C. Gente, tranquilo que é uma condição, tranquilo mesmo. Outro tipo de questão que vai cair bastante. Tia Laís, então quer dizer que esse sizinho, esse se eu fizer tal coisa, você faz tal coisa, indica uma condição, né? É. E vai cair muito. É bom que vocês já saibam. Uma questão, gente, que a gente resolve aqui, que eu tiro dúvida, já ajuda muito. Porque a gente já consegue trabalhar outros e outros conceitos, né? E vocês vão ver nas atividades seguintes, nas provas seguintes. Tá? Tranquilo, tranquilo? Vamos lá. Aí foi o terceiro, aí depois o quarto. Gente, todo mundo errou essa aqui. E quando eu digo todo mundo, eu estou generalizando. 10 pessoas de 14 erraram essa daqui, né? Coloquem na cabeça de vocês. Tirinha conta história. Toda tirinha conta uma história, tá? Essas histórias, elas estão, as cenas das histórias, elas estão nesses quadrinhos. As tirinhas têm de 3 a 5 quadrinhos, no máximo. Porque lá, se tiver em 10 quadrinhos, já é um HQ. Fica mais fácil de saber. Se tem mais de 5 quadrinhos, ali provavelmente é um HQ. É uma história em quadrinho. Se tem até 5, tirinha. Menos de 5, 4, 3, tirinha. E está sempre contando uma história. Ô, Tilay, sabe o que foi que eu me confundi? Eu pensei que aqui nesse primeiro quadrinho tinha uma argumentação, né? Quando Garfield diz, não fui eu juro. Realmente tem. Ele está ali argumentando, assim, justificando que não foi ele para John. É verdade. Mas se você marca que é argumentativa, você só está levando em consideração o primeiro quadrinho. Você só está vendo essa fala, você está desprezando todo o resto do texto. E aqui ele não está perguntando no primeiro quadrinho há uma tipologia preponderante, que é, aí seria argumentativa. Se fosse só o primeiro quadrinho, gente, estaria certo, argumentativa. Mas é a história toda, é a tirinha toda. E há uma sequência. John pergunta se foi Garfield que jogou as camisas fora. Ele disse, não fui eu juro. John não acreditou, porque a única camisa que restou foi eu amo gato, eu amo gatos. Só que quem amou tudo isso que a gente vê no último quadrinho foi o cachorro, para justamente ficar como o reizinho da casa. Para suar com o Garfield, para brincadeira chata. Né? Eles deviam ficar implicando, devem ficar implicando na história, né? O cachorro e o gato. E aí o cachorro fez isso, de propósito, jogou todas as camisas de John fora, deixou só eu amo gatos, para que John pensasse que tinha sido Garfield que tinha feito isso. Que tinha feito isso, né? Que tinha jogado tudo fora. Tá contando essa história. Tá? Então, narrativa, tipologia. Gênero textual, tirinha. Tipologia, narrativa. Tá? Aí foi essa. E o sétimo quesito, foi o que apareceu para mim aqui, como erros, questões com muitos erros, tá? Em resumo, as três peneiras fala sobre um homem que conversa com Sócrates, um sábio, né, um filósofo sábio, e esse homem chega para Sócrates e diz que tem uma coisa para contar para ele, a respeito de... Ele nem terminou a frase. Eu tenho uma coisa para contar, você nem imagina o que aconteceu a respeito de... Aí ele nem terminou. Aí Sócrates disse, espera um pouquinho. Isso que tu tens para contar, tu tem certeza que é verdade? Aí o homem, não tenho como saber se é verdade. Depois ele disse, isso é a primeira peneira, né? Peneira para ver se o que ele ia dizer era verdade ou não.
Aí a segunda peneira seria a bondade. O que você vai me contar? Você gostaria que os outros também dissessem sobre você? Aí o homem disse não. Ou seja, o que ele tinha para contar era ruim, né? Falando mal de alguém. E a última peneira, que é a terceira, ele disse: você acha mesmo necessário contar esse fato? Ou seja, passar esse fato adiante. Isso que você quer contar, essa fofoca, você quer passar adiante? Você acha mesmo que é importante passar adiante? Isso vai melhorar alguma coisa, a situação de alguém, a sua? Aí o homem disse não. Pois Sócrates concluiu, né, que é importante que antes dele espalhar qualquer coisa, dele repassar qualquer história, ele passe esse fato que ele ouviu nessas três peneiras, da verdade, da bondade e da necessidade. Para não alimentar fofocas, para não dizer coisas que não são reais, né? E aí o homem, gente, não chegou nem a dizer nada. Porque quando ele passou pelas três peneiras, ele viu que o que ele tinha para dizer realmente nem seria necessariamente verdade, nem seria bom, nem necessária. Então, olha a pergunta que é feita no enunciado. O que o homem percebeu ao final da conversa com o sábio Sócrates? Que não sobrou nada importante para ele dizer. Tanto é que ele não disse. Ele termina a história, gente. Se passar pelas três peneiras, conte. Tanto eu quanto você e os outros iremos nos beneficiar. Caso contrário, esqueça e enterre tudo. Não precisa me dizer nada. Da próxima vez que eu vi algo, antes de ceder o impulso de passá-lo adiante, passe pelas três peneiras. E ainda nem chegou a contar nada. Então, por isso que é a letra A, que é o final da história, não sobrou nada de importante para dizer, tanto é que ele não disse. Por isso que é a letra A. E na letra B, vê, gente, por critério de eliminação. Letra B. Ao final da história, ele chegou à conclusão que boatos são necessários? Não, muito pelo contrário. O homem chegou à conclusão de que boatos não são necessários. A gente não deve alimentar essas fofocas. Que podemos falar o que quiser da vida das pessoas foi justamente o contrário. Ele chegou à conclusão que a gente não pode estar falando qualquer coisa sobre a vida das pessoas, que a gente nem sabe se é verdade, não sabe se é bom e não sabe se é necessário. Que nada adianta você ter verdade, bondade e necessidade na sua vida, adianta muito. Tanto adianta que é importante que a gente coloque isso em prática. Então, da letra B à letra D, a gente vê que tem nada a ver com a história, só nos resta a letra A. É muito importante que vocês aprendam desde o começo a fazer interpretação por critério de eliminação. Ah, tia Laís, eu cheguei no sétimo quesito e fiquei em dúvida entre a letra A e a D. Mas você já eliminou duas, você já viu que duas não tem nada a ver com o que o texto está trazendo. Isso é muito importante, tá? Aprender a fazer questões com habilidade, certo? Gente, foram essas as questões que apareceram aqui como erro, né, recorrente, e eu quero saber de vocês mais. Antes, deixa a Rafinha falar. Fala, Rafa. É que eu tô com dúvida em que narrativa, argumentativa, descritiva e injuntiva. Em todas as tipologias, que ela primeiro vai aconselhar que você assista a outra aula. Então, tudo bem explicadinho lá. A primeira sugestão, tanto na minha explicação da outra aula, quanto no material. Tá? Eu vou lembrar agora por cima, mas a gente já trabalhou, isso aí vai ficar mais fácil, tá, Rafa? De você ver com mais detalhes os exemplos que eu dou e tudo mais. A narração, toda a narração, o texto tem a proposta de contar uma história. Então, toda vez que você vira um texto, qualquer um que seja, que tenha imagem só, ou que seja escrito, Rafa, ou que seja falado, não importa. Se ele está contando uma história, não importa se essa história é grande, pequena, tem muito personagem, não importa. Está contando uma história de algo, fictício ou real, é uma narração. É isso que é narração, tá? Descrição, descrever coisas, pessoas, lugares. Então, eu vou descrever esse meu fone de ouvido aqui, Rafa. Ele é preto, né? Ele é grande, ele é leve, tá? Ele tem detalhes verde-limão. Ele tem um som alto, isso só vai poder descrever desse jeito quem já usou esse fone aqui, né? Ele tem um som muito alto, muito limpo, você consegue escutar quando é numa música todos os instrumentos, por exemplo, né? Ele é flexível, ele fica maior, né? Para adaptar bem a todas aí os formatos de cabeça, ou maior ou menor.
Tudo isso que eu estou fazendo aqui é dando uma descrição desse fone. Eu poderia descrever uma pessoa, um lugar. Por enquanto, tranquilo, Rafa? Tranquilo? Tá. Isso é o descritivo. Aí tem a argumentação, que é a dissertativa argumentativa, que é quando um texto ele traz uma opinião de alguém, quando alguém está defendendo um ponto de vista. Eu até citei que vocês fazem muito isso, nós fazemos como seres humanos, né? Nós estamos sempre defendendo o nosso ponto de vista, de gosto, né? Então, dentro de casa, você defende seu ponto de vista. Se, por exemplo, alguém diz, nas coisas mais simples, que algo que você fez não está bonito ou não é legal, você vai defender seu ponto de vista. Ah, eu achei legal fazer isso por conta disso, 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 né? Quando a gente defende um tema ou uma ideia, a gente está argumentando, dizendo por que a gente defende aquilo ali. Então, se eu digo para vocês que eu sou a favor, é um exemplo, se eu digo para vocês que eu sou a favor de que o aluno em sala de aula ele seja protagonista, que ele pergunte, que ele possa errar, né? Que ele possa trazer esse erro para a sala de aula, para questionar o professor, no sentido de pedir auxílio ao professor. Eu acho isso positivo, eu estou dando meu ponto de vista, Rafa. Outro professor poderia dizer, eu não concordo com isso que lá está falando, não. Eu acho que o aluno tem que aceitar mesmo tudo que o professor fala, tem que ficar quieto, não perguntar muito. Outros professores podem ter outras opiniões, eu tenho essa. Isso é argumentação, certo? Essa é a tipologia argumentativa. E a tipologia injuntiva é aquela que dá orientações, que diz, por exemplo, um manual de instrução, uma receita de bolo que diz, vamos pensar no manual de instrução de um videogame que eu acabei de comprar, é um exemplo. Aí eu comprei, é um videogame tão novo no mercado que não tem muitos vídeos no YouTube falando sobre ele, é um exemplo, tá, gente? Então eu vou pegar o manual de instrução e vou ver. Ele vai dizer, aperte o botão tal para ligar, depois faça isso, primeiro ligue na tomada, depois aperte o botão tal. Na sequência, teste os controles, apertando o botão play e lado direito. Eu estou inventando aqui qualquer coisa. Então, a tipologia injuntiva é aquela que o texto orienta o leitor a fazer alguma coisa. Tá? Quais são os exemplos de textos da tipologia injuntiva? Receitas, de uma maneira geral, manual de instrução, bula de remédio, na parte que indica como você deve tomar o remédio. E a tipologia injuntiva é a que eu disse nas outras aulas também, que é o modo mãe, que orienta, que diz, faça isso, faça aquilo, coma agora, vá dormir, né? Ela está sempre lhe dando orientações, como forma de ordem, né? Mandando você fazer, mas é uma orientação. Escova os dentes, pega a bolsa, não deixe toalha molhada na cama, né? A mãe está sempre orientando a gente, mãe e pai, tá? Está sempre orientando a gente. Então, tem muito dessa tipologia injuntiva nesse tipo de texto, certo? E está faltando aí, Rafa, que também é uma outra tipologia, são 5, é a tipologia expositiva, que é a tipologia que dá informações para a gente. Onde é que a gente pode encontrar textos que passam informações para a gente? Notícias, reportagens, tá? Basicamente, esses textos, eles são textos expositivos, livros didáticos. Quando a gente pega um livro para estudar, vamos supor que isso aqui é um livro de história, tá, gente? É um exemplo que não é. História do colégio, né? Do que aconteceu no passado. Aí, eu vou pegar o livro de história, aí quando eu abro, caiu num assunto sobre a Idade Média, falando sobre a Idade Média. O que eu vou ler ali são informações sobre esse tempo, portanto, o que eu estou lendo ali é da tipologia expositiva, está me passando informação sobre o que é que aconteceu na Idade Média, quais foram os principais eventos que ocorreram na Idade Média. É um exemplo, tá? Então, seria tipologia expositiva. De todo modo, para quem, assim como o Rafa, precisa revisitar esse conteúdo, gente, assista as aulas anteriores só sobre esse assunto, tá bom? Porque aí vocês vão poder acompanhar as aulas junto com os slides, vai ficar muito mais simples. Beleza? Para isso, alguma dúvida dessa atividade, assim, da questão em si, gente? Não, tudo certo? Certeza? Absoluta? Beleza. Vamos fazer assim, para vocês não ficarem
para eu não falar tanta coisa e vocês ficarem só aí prostrados, só olhando para mim, tá? A gente vai intercalar sempre com atividades. Eu vou fazer o seguinte, eu vou liberar logo a atividade de interpretação de texto, porque ao final a gente vai comentar o livro, né, o menino que tinha medo de errar, que é o terceiro esquentando o cérebro, só são 6 questões, caprichem. Notícia boa, um aluno já fechou, o que significa que dá para fechar, que dá para gabaritar. Sempre que um consegue, todos podem conseguir, tá, gente? Isso não significa que você tem que fechar. Você vai errar o que você tem dúvida e a gente vai tirar. Lembrem da importância do erro. É importante errar e aprender com isso, tá? Mas o que eu estou querendo dizer agora é, dá para fechar. Tem essa possibilidade, porque um já conseguiu, né? E dá. O resultado, até então, só para vocês terem uma ideia, foi um aluno quase fechou e o outro fechou, certo? Vamos lá, vou liberar o link, façam com calma. Antes de colocar enviar para mim, aqui, no sistema, olhem para ver se vocês marcaram tudo, certo? Liberando o link em 3, 2, 1, vou liberar o cronômetro, podem começar. Cronômetro liberado. Acabei de ver que alguns já terminaram e outros estão fazendo ainda. Quem já terminou, dá uma olhadinha, caso tenha errado algum quesito. E quem não terminou, tem tempo ainda, tá, gente? Vou soltar de novo aqui o cronômetro na tela. Continua fazendo aí, quando o tempo finalizar, eu vou retomar aqui, tá? Compartilhar o tempo. Lilian, olha aqui o que é um parquímetro. Colocando para você ver, para você poder passar aí no teste do robô para enviar a atividade, tá certo? Veja se você consegue ver aqui, volte lá e envie.
parte do processo. Então, vocês foram muito bem, no geral. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Inclusive, opa, quase que saem as respostas de vocês aqui para vocês verem. Olha só como ficou o gráfico. 2 pessoas acertaram 6 de 6, fecharam. 4 pessoas fizeram 5. Antes, uma só pessoa tinha feito 5 de 6. 3 pessoas aqui agora dessa turma fizeram 5 de 6, só erraram uma. Muito bom, gente, muito bom mesmo. Uma fez 4, fizeram 4 de 6, e a gente teve uma pontuação bem abaixo da outra turma, que foi uma pessoa que fez 1 de 6, tá? Então, é só para vocês terem uma ideia mesmo. As respostas já foram liberadas para o e-mail, e essa atividade aqui a gente vai comentar na próxima aula, como a gente sempre faz. Então, teve dúvida em alguma? Anota, olha a atividade com calma. Ah, tia Laís, eu errei 2. Deixa eu olhar bem essa atividade de novo, essas questões que eu errei. Aí você vai ver se as dúvidas permanecem. Se permanecer, anota. Tenho essa dúvida para tirar com a tia Laís. Isso vocês têm que fazer sempre, tá? Então, essa atividade aqui a gente corrige no início da próxima aula. Aí a gente vai agora, gente, para o nosso slide novo, para o nosso assunto novo. Vamos só introduzir esse assunto hoje, para a gente finalizar com o comentário, o debate sobre o menino que tinha medo de errar. Fala, Sebastião. Tia, eu só errei, é que eu tive dificuldade, eu não consegui interpretar muito bem a última, então eu não entendi, aí eu chutei. Perfeito. Aí você vai fazer o que agora? Você tem que ter sempre um caderninho aí, algo para você anotar, você coloca na data de hoje, coloca sexto quesito, estou dando um exemplo, tirar dúvida que ela Laís. Já bota o número 6 que você vai lembrar. Quando for a próxima aula, você tiver com um caderninho, quando eu perguntar, gente, dúvida nesse exercício que eu apliquei na aula passada, aí você vai ser o primeiro aqui no bate-papo, tia Laís, o sexto. Sempre assim, tá, gente? Vocês precisam se organizar nesse sentido. Tem um caderninho aí que vocês possam registrar, ou antes da própria aula, na terça-feira que vem, vocês darem uma olhadinha no e-mail, veem a atividade, vê o que é que tem dúvida, e já chega com tudo bem certinho para tirar. Fala, Lilian. Ô, tia, na primeira questão, foi a única que eu errei. E eu não entendi porque tava falando a mulher é sei lá o quê. Sendo que tava falando no singular e tinha 2 mulheres no quadro. Mesmo que fazer uma montagem, tinha 2. Eu não tava entendendo. Aí eu botei que era a postura da modelo. Sendo que ele tava dizendo que era a moldura do quadro. Da mulher. Vamos falar sobre isso. Foi bom você ter dito. Isso mesmo você vai dizer na outra. Agora eu vou lembrar, né, que você disse isso agora. Mas eu entendi sua dúvida e a gente vai esclarecer. A resposta está certa, é a moldura, mas eu vou lhe explicar por quê, tá? Vamos entrar no assunto novo. Christian, quer falar alguma coisa sobre a atividade? Tia, eu tô com a câmera desligada por conta da internet. E, tia, da primeira, eu acho que eu me lembrei um pouco dela. Que a gente já Aí tinha feito, né, Christian, antes. aí eu acertei, aí eu marquei que era por conta da moldura, porque era a mulher estava na moldura. Vamos falar sobre isso. Perfeito, entendi. Você se lembrou da outra que a gente já tinha feito, essa atividade. Beleza. Tá. Vamos lá, gente. Vamos para o assunto novo. Esse slide aqui eu já liberei no Classroom para vocês na pasta de hoje, então vocês podem se antecipando, olhando, estudando, revisitando o que a gente vai estudar agora. Quem quiser se adiantar, já lê um pouquinho para frente, já pode. Sempre façam isso, tá? Bem, a gente vai estudar agora um bloco gramatical chamado fonologia. Por que um bloco gramatical? Porque dentro dele tem vários assuntos. A gente vai estudar um assunto só de fonologia. Fonologia não é o único assunto. É um bloco que dentro dele tem vários assuntos. O primeiro deles, que a gente vai estudar, é letra e fonema, a relação entre a letra e o fonema. Por quê? Esse é um dos assuntos principais da fonologia, porque fonologia é a parte da gramática que vai trabalhar com os sons da língua, do que a gente escuta, né? Qual é o órgão
que a gente tem que nos capacita a ouvir, a escutar? O ouvido, não é isso? Então, a fonologia, os assuntos que a gente vai trabalhar, todos os assuntos dentro dele, desse bloco, entendam como um bloco, uma parte. Dentro dessa parte da gramática tem esse assunto, esse assunto, esse assunto, tá? Então, todos esses assuntos estão ligados, dizem respeito aos sons que a gente escuta. Não é só o que a gente vê escrito, são aos sons. Isso é muito importante. Porque todas as vezes que eu estiver explicando um assunto aqui para vocês, vão ser assuntos que vocês provavelmente já viram na escola, em algum momento, vocês vão lembrar, só que a gente vai ampliar esse estudo, né? Além do que vocês já viram na escola, vocês vão ver, mas por que é assim? Eu vou dizer, porque tem a ver com o som. Eu vou explicar, eu vou mostrar para vocês isso que eu estou dizendo. Aí vocês, que é fonologia. Fono é som, tá? Então, vamos lá. Fonologia é a parte da gramática que estuda os sons da língua, portanto, os fonemas. Fonema é a unidade sonora mínima. É a unidade sonora mínima das letras, tá? E as letras são representações gráficas. Vamos pensar no alfabeto. O alfabeto tem 26 letras, de A a Z, certo? Cada representação dessa que a gente está vendo, quando eu digo representação, gente, gráfica, é a escrita A. Tem o A maiúsculo e tem o A minúsculo, por exemplo. Tá? Presta atenção aqui. Tem um A maiúsculo e tem um A minúsculo. Tem um B maiúsculo e tem um B minúsculo. Isso é a representação da escrita. Tá? Para cada letra dessa, há um som correspondente. Ó. A. Olha o som. A. Isso aqui não está escrito. A, B, C, D, E, F, G. Quando chega no H, gente, a gente fica mudo no alfabeto. Tipo, tu tá dizendo um alfabeto para alguém, tu tá apresentando um alfabeto da língua portuguesa brasileira para um familiar teu estrangeiro. É um exemplo. Tu sabias que em português tem 26 letras? A, B, C, D, E, F, G, I, J. A gente não fica mudo. O fonema de H é H, do jeito que eu tô falando. Então, até a letra H no alfabeto tem um fonema. Realmente não tem na palavra. Alguém aqui fala essa palavra assim? H hoje. Vocês já ouviram a professora chegando na sala? Bom dia, H hoje nós vamos. Não, não tem isso. Porque na palavra o H é mudo, ele não tem som. Então, se eu fosse contar, por exemplo, a quantidade de letra e de fonema que tem nessa palavra, eu iria contar assim, ó, letra que eu estou vendo, ó, H, 1, 2, 3, 4. Tem 4 letras. Tem a letra H, tem a letra O, tem a letra J e tem a letra E. Tem quantos fonemas? 3. Porque o H é mudo. Então, 4 menos 1, que não tem esse fonema, 3. É assim que a gente conta a quantidade de letra e de fonema das palavras. Mas todas as letras no alfabeto têm um som, que são esses daqui, ó, gente. Olha os sonzinhos aí que eu estou mostrando para vocês. Que é como a gente fala, ó. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Gente, deixa eu mostrar uma curiosidade para vocês, trazer uma curiosidade aqui para vocês, mostrar não, né, trazer. Todas as vogais, elas têm som puros, ó. Elas não têm consoantes para ser pronunciadas. Olha que legal. U, O. É só ela. A vogal é a base das nossas palavras. São as letras mais importantes do nosso alfabeto. É nesse assunto que a gente vê isso. Tá? Não existe na nossa língua sílaba. As palavras são feitas de quê, gente? De sílabas. Não existe sílaba, nenhuma sílaba da língua portuguesa é feita sem uma vogal, pelo menos. Tem que ter pelo menos uma. Se não tiver, não tem sílaba. Vê que coisa interessante, gente, saber disso. É uma coisa que a gente nunca para pensar. Todas as letras têm suas importâncias. Todas elas. Cada uma delas tem a sua importância. Mas a vogal, ela é imprescindível para ter palavra. Porque precisa dela para pelo menos ter sílaba. Quem dera a palavra. Porque a palavra é a junção de sílabas. Tá? Fala, Alice. Tia, para mim, se você estiver mostrando o slide, para mim não está aparecendo. Gente, sério? Não acredito. E agora?
Agora tá, Alice, me diz aí. Sim. Meu Deus, esse tempo todinho. Obrigada, meu amor. Eu vi que você até estava com a mão levantada antes, não foi? Aqui estava aparecendo normal para mim, mas acontece isso às vezes. Então, gente, deixa eu apresentar para vocês o slide, né? Essa é a primeira parte, a capa, fonologia, é a parte da gramática que estuda os sons da língua, tá? Aí eu compartilhei essa outra tela aqui com vocês, que explica o que é fonologia, fonema, que é o som mínimo, e as letras. Aí eu fui, gente, para as letras do alfabeto, para a gente pensar na prática, as letras e os fonemas. Letras são as representações gráficas, A, B, C, D, F, G, H, tá? E o fonema é a fala mínima dessas representações aí. Tudo começa com as letras, né, gente? Para formar sílabas, eu preciso de quê? Letras. Para formar palavras, eu preciso de quê? As letras que vão formar as sílabas, que através das sílabas eu vou formar as palavras. Não é assim? Na nossa língua, a gente não sai juntando as sílabas para formar palavras, né? Aqui mesmo, ó, quando eu mudo, aqui eu mudei o O, prestem atenção aqui, ó, cola e cala. Eu mudei só uma letra, já muda a palavra. Aqui, em vez de cola, aqui, ó, cadê? Eu botei aqui embaixo, em vez do C, eu botei B, aí fica bola. Uma letrinha só muda a palavra todinha. Eu tenho uma nova palavra. Vê que interessante a gente pensar a língua desse jeito. Que a gente simplesmente fala as palavras, se comunica, mas a gente não pensa sobre essas coisas, né? Enfim, então, aqui, que eu estava falando para vocês, olha que coisa interessante. Isso aqui é a fala das letrinhas, que são os fonemas, né? A fala, a pronúncia dessas letras. Ó. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Aí eu estava mostrando para vocês que as vogais, elas são puras, gente. Olha só, que eu circulei. Como assim que elas são puras? Elas não precisam de auxílio de consoantes para serem pronunciadas. A é só A. B é a pronúncia, perdão. B precisa, ó, B. Eu preciso da consoante mais uma vogal. Ó, não precisa de nada. U, O, não precisa de nada, tá? Então, as vogais, elas são puras, e sem vogais não existem sílabas. Não existem. Pode pensar em qualquer palavra que vier à cabeça de vocês agora, eu vou mostrar para vocês que tem vogal em todas as sílabas. Tem sílaba que é só de vogal, tá? Olha essa palavra aqui, Piauí. Piauí. Tá? Como é que se separa essa palavra? Pi, au, i. Ó, essa sílaba aqui é só de vogal, i. Essa sílaba aqui é só de vogal, au. E essa sílaba aqui tem vogal, que é o i. Tem que ter, gente, vogal em todas as sílabas. Ah, Laís, eu fiz uma divisão silábica de uma palavra assim. Feito você fez agora, eu dividi a palavra em sílaba e uma sílaba minha ficou sem vogal. Pode? Não, você está separando errado. Quando isso acontece, é porque você está separando errado. Não é porque existe uma palavra que não tenha vogal na sílaba, não. Exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. A palavra digno, ou dignidade. Deixa eu colocar aqui essa palavra, dignidade. Essa palavra se escreve assim, gente. Aí tem aluno que pensa que ela se separa assim, ó, presta atenção. Di, gui, do jeito que está aqui, ó, o Gzinho. Digui, ni, da, de. Mas pronto, tia Laís, terminei. Está errado, porque não existe sílaba sem vogal. Ô, tia Laís, mas vê a pronúncia gui, ó, di, gui. Não é g, é de gui. Certo, mas tem uma vogal aí que a gente esteja vendo escrita? Não, então ela tem que ficar na sílaba anterior. É assim que se separa essa palavra. Dig, agora dá certo. Ni, da, di. Porque não existe, gente. Se vocês estão separando alguma palavra que tem uma sílaba sem vogal, está errado. A vogal é a base da nossa língua, tá? Bem, aí eu falo aqui sobre a divisão silábica das palavras. Como dividi-las corretamente? Tem palavras, gente, que são muito fáceis de dividir. Tipo o meu nome, Laís.
Muito fácil de dividir Laís, muito fácil de dividir escola lá, escola, escola, né? Aí a coisa começa a complicar, por exemplo, quando tem letras iguais. Essa palavra aqui, ó, voo, voo de voar, tá? O passarinho fez um voo. É assim que se escreve, ó, ó. Aí tem gente que ia pensar aqui assim, quer dizer, tia Laís, ela não se separa não, ela é bem pequenininha, se separa não. Ela se separa. Essa palavra, ela tem duas letras iguais, e letras iguais ficam em sílabas diferentes. Então, certo seria vou, ó. Do mesmo jeito que carro, que tem dois R's, cada R vai ficar numa sílaba, então fica carro, porque letras iguais se separam. Lei, por exemplo, que se escrevem assim, com dois E's. Como é que se separa lei? Lê, em. Letras iguais ficam separadas. Isso é só uma das regras, tá, gente? Porque tem palavra, como eu disse, que é muito simples de separar. Ela não gera dúvida. O problema são as palavras que geram dúvidas, que têm umas regrinhas específicas, que a gente vai ver ainda, tá? Então, só para a gente finalizar essa primeira parte, tá? Isso é só o iniciozinho de fonologia, como eu disse a vocês. A gente viu um pouquinho sobre, entendeu a diferença entre letra e fonema, foi o que a gente viu por enquanto, tá? Letra é a representação, é a escrita. E fonema é o fonema mínimo de cada letra. Será que todas as letras são pronunciadas? Se não são, a gente vai ter que tirar ela da quantidade de fonema. A gente retira, tá? Eu quero que vocês me digam como é que se separa a palavra descer. Essa que está aqui, ó. Descer. Vocês sabem como é que se separa? Quem é que poderia colocar aqui para mim no bate-papo? Descer. Gente, não tem problema errar. Aqui vocês podem. A gente erra, vocês erram, na verdade, e a gente procura entender o que foi que aconteceu. Certo? Perfeito, Christian. Sebastião, só faltou uma letrinha, mas certo. Todo mundo está acertando. É ser. Isso aqui é um dígrafo. A gente vai estudar o que é isso nesse assunto aqui de fonologia, que tem a ver com som. O dígrafo é quando duas letras têm um só som. RR, SS, CH, NH. Essas duas letrinhas juntas na palavra têm um som só. Por isso que é fonologia, gente. É nesse bloco gramatical. Então, essa palavra seria o quê? Seria monossílaba, que tem uma sílaba só. Dissílaba, tem duas. Trissílaba, tem três. E polissílaba tem de 4 em diante. Essa palavra descer é o quê, gente? Mono, dissílaba, trissílaba ou polissílaba? Coloquem aqui para mim no bate-papo. Mono, uma sílaba. Dissílaba, duas. Trissílaba, três. Ó, já indico, mono, um. Di, dois. Tri, três. Poli, muitas. 4 em diante. Todo mundo acertando. Eu sei que é um assunto que vocês já viram na escola, pelo ano escolar de vocês. É normal que vocês já tenham visto, tá? Dissílaba. E é assim que a gente faz a divisão silábica. Continua, Laís, vê só. Por que divisão silábica está em fonologia? Se fonologia diz respeito ao som. Por que está nesse assunto? Porque é por meio da divisão silábica que a gente vai estudar ditongo, tritongo, hiato, encontro consonantal. E tudo isso você só vai poder se certificar que tem pela divisão silábica e você vai reconhecer pelo som. Gente, está tudo interligado. É muito importante que vocês entendam. Por que eu estou estudando fonologia? A gente está estudando a base da nossa língua, como a nossa língua é constituída de letras, de fonemas, que essas letras se juntam e formam sílabas, que essas sílabas se juntam e formam palavras, que se eu mudo uma letra, eu tenho uma nova palavra, que se eu coloco um dígrafo, por exemplo, numa palavra, a quantidade de fonema vai mudar.
tá? Tudo isso é bem importante para a gente entender o funcionamento da nossa língua, certo? Então, divisão silábica está aí por isso. A gente primeiro aprende a separar as palavras em sílabas corretamente. A gente vai ver algumas regrinhas, eu vou dar algumas dicas, tá, gente? Hoje foi só o começo do começo. E aí, vocês vão ver que nessas divisões das sílabas, a gente vai encontrar vogais que vão ficar juntas, vogais que vão ficar separadas, encontros consonantais, ou seja, as consoantes que vão ficar bem juntinhas na mesma sílaba, as outras que vão ficar separadas. A gente vai encontrar tudo isso aí. Fala, Sebastião. Estudar português é o que me dá tristeza na vida. Tinha que ser português. Não entendi. Português é o que me dá tristeza na vida. Porque tinha que ser português. Português é uma língua muito rica, Sebastião, a nossa língua. Ela é uma das línguas mais complexas que a gente tem, das línguas ocidentais. Aí você diz, Laís, eu não queria que fosse complexo, eu queria que fosse bem simples, mas essa é a beleza dela. Tem várias possibilidades. Oi. Tia, para que saber português se eu não vou morar aqui? Eu quero jogar futebol em ligas europeias. Você tem que saber até para você aprender outra língua, porque essa foi a língua que você nasceu aqui. Como é que você vai aprender uma outra a partir de quê? Você tem que ter sei pelo menos uma português. língua. Eu sei Hã? português. Eu sei português. Eu falo português, então eu sei. Mas você vai precisar para os exames que você venha fazer. Tá pensando que jogar futebol é assim? Você não precisa saber falar bem, você não precisa Fale de entender exames. nada. Não fale de exames, isso me dá um infarto. Vai precisar, viu, Sebastião? Tu vai precisar. Gente, eu preciso interromper o nosso assunto de fonologia, só foi o início, já expliquei. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o menino que tinha medo de errar. A gente já conversou um pouquinho em outros momentos, não sobre o livro em si, mas eu mostrei, apresentei, fiz algumas perguntas. Mas eu queria ouvir de vocês, queria saber de vocês. Eu vou até liberar o microfone, mas eu gostaria que cada um falasse na sua vez, no seu momento. Se alguém estiver falando, não ative o microfone, porque senão eu vou desativar tudo de novo, tá? E se alguém está falando e você quer muito falar, já levanta a tua mãozinha, porque já dá uma ordem para os outros verem, tipo, vai ser fulano, vai ser, tá? Eu queria saber de vocês, gente, o que é que vocês, qual foi o momento da vida de vocês, que vocês lembrem agora, que vocês tiveram muito medo de errar? Alguém pode me lembrar um momento, assim, não é uma história longa, não, eu quero saber um momento, que vocês tentem lembrar, assim, poxa, tem um momento tal, que eu me lembro, que eu estava com tanto medo de errar tal coisa, ou estando com os amigos, ou dentro de casa com a família, ou na escola. O que é que vocês me dizem? Quem quer começar falando? Quem já teve muito medo de errar? Pode ativar, Artuzinho. Pode ativar. Oi. Eu não tenho medo de errar. Na verdade, eu nunca tive, na verdade. Eu não ligo para o que os outros acham. Eu tento andar de boa. Mas também tem uma hora que eu erro, tipo, um lance no jogo que eu era para fazer gol, só que eu errei. Aí os caras começam a ficar brigando comigo. Aí, sabe o que eu faço? Ou eu tampo meus ouvidos, ou eu digo para eles que o problema é deles, que não sabem conviver. Muito bom, bem amadurecida a sua cabeça. Perfeito, Sebastião, seu compartilhamento. Dizer que nunca teve é muito grande, mas você lida bem com isso, que é o que você quis passar. Isso é muito bom. Em alguns momentos a gente não é bem medo, né? A gente não gosta, que eu acho que é o seu caso, não é nem tanto medo, pelo que você disse, é mais não gostar, né? De que as pessoas falem e tal, quando todo mundo vai errar em algum momento. É natural. Quem mais? Alice, a Arthurzinho tinha levantado a mão também. Foi uma prova que eu tive mais medo. Não entendi. Foi uma prova que eu tive mais medo de errar. Na prova, foi o mesmo compartilhamento aqui de Lilian agora. Numa prova do ano retrasado, porque a prova não deixava a gente errar, senão ela brigava com a gente. Gente, isso é muito sério, a gente precisa falar mais sobre isso. Os relatos dos alunos da tarde também foram muito falando sobre escola, sobre prova, sobre professores que meio que metem medo, assim, porque você fica com vergonha, né? E aí o professor acha que você não sabe.
Enfim, é bem complicado mesmo. Vamos falar mais sobre isso. Fala, Alice. Eu já tive medo de errar quando eu fui fazer uma redação e também num simulado da minha escola. Sempre relacionado ao universo escolar, né, gente? Muito, né? São um dos lugares que a gente mais tem medo de errar, perto dos nossos colegas da escola. Isso é muito comum, né? Eu também, quando eu era pequena, da idade de vocês, eu tinha muito medo. Assim, era mais vergonha do que medo, mas eu tinha, assim, esse receio. Vou usar esse termo que eu acho melhor, mas, assim, dá no mesmo, né? De ser ridicularizada, dos colegas caçoarem de mim, né? Zombarem de mim. Ou do professor achar, ou professora, que eu não estava dominando o assunto, que eu não era boa, né? É, é complicado isso, porque realmente na escola, muitos professores e muitas escolas exigem que a gente só acerte. Eles querem isso, né? Que a gente seja os melhores, mas para que a gente chegue a ser o melhor, ou muito bom, não necessariamente o melhor, mas muito bom, a gente tem que passar pelo processo do erro, porque todo ser humano é assim, né? A gente erra, pode até ser por falta de atenção, pode até não ser um erro, é porque eu não sabia desse assunto. Não, é um erro porque eu não percebi algo, então eu tenho que ficar mais atenta, esse erro me mostra que eu tenho que ficar mais atento. Todo mundo vai passar por isso em algum momento, né? Porque não existe esse lugar perfeito que ninguém erra. A gente pode se trabalhar para errar menos, mas a gente vai errar. Fala, Lilian. Eu tinha medo porque não era medo dos meus amigos rirem de mim pela minha resposta. Era medo da professora, porque essa professora, ela falava, gente, tá demorando muito. Eu acho que é porque vocês estão com medo de errar alguma questão. Não precisa ter medo, errar é humano, sei lá o quê. Sendo que se você errar, ela falava, tá vendo? Errou, não prestou atenção. Se não prestar atenção, não teria errado. Tá vendo? Você tem que prestar atenção. Aí o que acontecia? Se você errasse uma vez, era uma bronca que nem uma mãe. Era algo grandioso, né, Lilian? Era algo Foi. grandioso, assim. Só que aí, ano passado, eu troquei de escola e tá bem melhor, porque os professores não brigam com você. Sério. Aí tá bem Perfeito. Muito bom seu compartilhamento. Muito bom. Fala, Sebastião. Eu faço o seguinte, não tô nem aí para os professores, não tô nem aí para a prova, só faço porque eu tenho que fazer. Também não é assim. Fazer porque tem que fazer, não. Tem que se comprometer. Mas eu gostei da sua postura, Sebastião. Muito bem, é isso Meu mesmo. pai, meu pai faz eu estudar para eu tirar 10, mesmo eu nem ligando. Vamos lá. Gostei do compartilhamento de vocês. Eu vou fechar um pouquinho aqui e vou falar um pouquinho sobre o livro que eu vou compartilhar agora. Vocês já devem ter lido. Eu liberei, tá, gente, um vídeo falando sobre o livro, contando a história do livro e tal, do YouTube. Vocês podem gostar, quem quiser revisitar essa história, né? Entrar em contato com a história de novo. Mas, em resumo, Pedro era um menino que morria de medo de errar e ele tinha tanto medo que não era um medo só dentro da escola. No momento de prova, que a professora chamava, numa apresentação de trabalho. Pedro tinha medo de brincar com os colegas para não errar e os amigos não ficarem chateados com ele ou zombarem dele. Então, ele vivia isolado dentro de casa, assistindo televisão, vendo a vida acontecer pela janela, né? Que ele ficava bem na janela, a história mostra para a gente isso. E Pedro sonhou com uma fada. E essa fada não era essas fadas que ele já tinha ouvido nas histórias de Bela Adormecida, nesses contos de fadas de uma maneira geral, né? Não era uma fada dos contos de fadas, era uma fada para os meninos, era uma fada que existia para essas pessoas que tinham medo de errar, especialmente para as crianças, né? E essa fada levou Pedro, foi de foguete com Pedro para um lugar onde tudo era perfeito, tudo era maravilhoso. Os carros eram iguais, as flores eram iguais, as árvores eram iguais, as casas eram iguais. Pedro, no primeiro momento, olhou para aquilo ali, nossa, que lugar lindo, era tudo perfeito, gente, não tinha nada diferente, tudo era perfeito. E pergunta, fada, e as pessoas aqui?
né? Só tem coisas aqui nesse lugar. Eu falei, sim, coisas aqui, tá? Por que só tem coisas aqui? Porque pessoas vão tornar esse ambiente imperfeito, porque as pessoas vão errar, naturalmente. Então, Pedro começou a perceber que a gente não tem como evitar. A gente não pode deixar de ser feliz, de brincar, de estudar, de tirar dúvida, que é onde eu quero chegar, porque a gente vai, porque pode pensar que a professora vai pensar, ou vai falar, ou o colega vai. Gente, a gente tem que estar preocupado com o nosso processo de aprendizagem, com as nossas brincadeiras, não com o que o outro vai pensar sobre isso, né? E aí Pedro, depois desse sonho, ele despertou, ele contou o sonho para a mãe, e ele começou a agir diferente. Ele disse, eu não quero ser aquele Pedro mais de antes, medroso, né, que não faz nada. Eu quero viver a minha vida, poder errar e aprender com isso. E aí ele passou a viver a vida. Essa é a história do menino que tinha medo de errar. Como eu já disse para vocês em algumas aulas aqui, e reforço, o primeiro livro foi esse, né, das nossas aulas aqui, né, que nós vamos ter outros, inclusive a menina que odiava ler é o próximo, vocês já podem ir lendo se vocês quiserem, é só pegar o PDF lá na pasta do Classroom. Esse foi o primeiro livro, porque vocês chegam aqui muito assim, porque na escola vocês têm medo, porque os professores, de uma maneira geral, tá, gente, não são todas as escolas, mas muitos professores esperam que vocês sempre acertem. E aqui eu não quero que vocês sempre acertem. Eu quero que vocês sejam vocês, eu quero que vocês mostrem as dificuldades que vocês têm, eu quero que vocês tenham liberdade de dizer, tia Laís, eu errei esse porque eu não prestei atenção, mas eu estou entendendo qual é agora. É isso que eu espero, é isso que a gente tem feito já nas aulas, né? Que eu pergunto, gente, não importa se você acertou ou errou, eu quero saber sua dúvida. É muito importante para mim, porque isso vai fazer com que vocês aprendam verdadeiramente, não que vocês decorem. Vocês não estão aqui para decorar nada, para copiar as coisas do quadro. Vocês estão aqui para interagir comigo, para trazer dúvida. Poxa, tia Laís, você está dando isso, eu pensei nisso, nessa palavra que lembra isso que você falou. Eita, eu lembro de... É para isso que vocês estão aqui, gente, para trocar comigo, para fazer perguntas e para tirar dúvidas. Porque assistir aula, vocês podem assistir aula na escola, só o professor falando. Vocês podem assistir aula no YouTube. Vocês podem ter acesso a esse conteúdo nos livros. O professor, ele serve para isso. Ele explica, o aluno vai lá, estuda, faz a parte dele, e o aluno vai, dali, quando o aluno vai estudando, ele vai dizer, poxa, essa parte aqui eu não estou entendendo muito bem, não. Como foi mesmo que a professora disse? Deixa eu voltar aqui. Eita, ainda assim não estou entendendo. Professora, aí vai tirar dúvida. É para isso, então é muito importante. Eu preciso que vocês comecem este ano de 2023, diferente, como alunos diferentes, como alunos que estudam verdadeiramente e que sabem que podem errar, não só como aluno, mas como pessoas, mas que quando vocês errem, aí é que está a chave, gente, a chave que vai abrir a porta. Quando vocês erram, não é para ficar só batendo, eu errei, pronto, não, e todo mundo erra, não. Eu errei, ter humildade, eu errei, mas eu quero aprender. Como é que faz? Vocês têm que ter interesse, porque se você fica, eu errei, todo mundo erra e pronto, você vai ficar sempre no mesmo lugar. E esse livro, gente, ele é muito importante, porque tem muito a ver com a metodologia aqui do curso. Se vocês não trazem as dúvidas, se vocês não reconhecem que vocês erraram, ou se vocês não reconhecem, poxa, eu estou errando por falta de atenção, poxa, eu estou errando porque eu não estou estudando, não estou fazendo a minha parte, é por isso que eu estou errando. Vocês não vão conseguir evoluir, tá? Então, esse livro foi muito importante para isso. Vocês gostaram dessa leitura? Rápida, simples? A Menina que Odiava Ler é maravilhoso também, é bem curtinho. Eu vou até botar um prazo menor para ele, A Menina que Odiava Ler, porque ele é muito curtinho, gente. Vocês vão ler bem rapidinho também. E é muito interessante. A menina odiava literalmente ler. Quando pensava em livro lá, Maria, meu Deus do céu, não, quero outra coisa. E aí vocês vão ver o que é que acontece nessa história, que eu não vou dar spoiler nenhum, não vou falar nada. Então, quem quiser já começar a ler, já pode. Lembrem de fazer as atividades de casa, de olhar a agenda, certo? E a gente se encontra na terça. Antes disso, vou deixar vocês falarem. Fala, Sebastião. Que odiava ler. Odiava. Não é um ódio qualquer, não.
Teve um dia que eu quase toquei fogo num livro que a professora mandou eu ler. Só não toquei fogo porque meus pais não deixam. Nossa Senhora, vamos Mas reverter, a vontade eu tinha. vamos reverter esse quadro enquanto ainda há tempo, Sebastião. Ainda há tempo. Depois, de filme. depois que minha prima mostrou a série Percy Jackson, que é um livro, eu comecei a ler, gostei. Dessa E agora história, desse livro. não odeio mais ler, mas eu ainda, assim, não gosto muito de ler, dependendo do conteúdo do livro. Certo. Já é um caminho para a gente se encontrar aí. A gente pode fazer um pacto nesse sentido. Vamos ler o que a gente gosta no começo. Tudo certo. Tudo certo. Por isso que os livros que eu estou passando aqui são mais tranquilos. São histórias... Vocês vão ver, tu vai ver, Sebastião, que as histórias, quando inicialmente são pequenas, né? Que isso é bom também no começo para vocês, mas independente do livro ser curto, Sebastião, são histórias interessantes, assim, que trazem reflexões e mais rápidas. Você vai gostar. Oi. Tia, eu comecei mês passado a ler. Cala a boca, Maria Clara. Eu comecei a ler o livro mês passado, a série. Cala a boca, senão. Eu comecei a ler o livro esse mês aqui. Aí, tipo, eu tô no quarto livro, já são 5. Cada livro tem o quê? De 200 páginas a 500. Perfeito, perfeito. Já vai criando uma disciplina ali com a leitura. Eu tô meio triste. Tô meio triste, sabe por quê? Sabe por que eu tô triste? Porque depois não vai ter mais o que eu ler. Eu só consigo ler dormir lendo. Mas não se preocupe não que vai chegar. Vou deixar a Alice falar agora, por conta da hora, tá bom? Que a gente já passou um pouquinho, Sebastião. Mas pode falar essas coisas no nosso grupo, se você quiser, no WhatsApp, pode conversar, pode levar para lá, que eu vou respondendo por lá também. Fala, Alice. Tia, você nem corrigiu o jogo do Ordiol, o último jogo que a gente teve, e também a gente Foi pode mesmo. já ir respondendo as questões da apostila? Pode, sobre esses assuntos. Eu vou começar a passar, tá, Alice? Se quiser ir antecipando, pode. Mas eu vou começar a passar essas atividades, especialmente a partir de fonologia, desse assunto que a gente está dando hoje, tá bom? E verdade, estava aberto aqui e eu acabei não corrigindo, mas também não daria tempo, né? Como vocês viram. Mas aí então fica para a aula passada, eu já vou para a aula passada, para a aula que vem, eu já vou colocar na agenda, ó, gente, aqui, ó. Eu liberei o resultado de vocês, tá? Olha aqui, deixa eu mostrar só eu tinha deixado aberto para a gente corrigir. A pontuação de vocês aqui, como é que ficou? A Alice ficou em primeiro, Nicolas em segundo e Sebastião ficou em terceiro. E a gente vai corrigir a partir dos erros de vocês aqui, ó, das dúvidas, né, que vocês possam ter. Aí esse link aqui desse resultado, eu já liberei na agenda. Certo? Já está aqui nessa agenda que eu vou liberar agora para você. Vou aproveitar antes de fechar a aula. Eu já vou liberar aqui para vocês verem. E aí a gente corrige. Eu vou anotar, que vai ser na aula que vem. Certo, gente? Fala, Lilian. Depois de Lilian, eu vou finalizar, que a gente já passou 5 minutos. Oi. E que apostila é essa que a Alice está falando? A apostila da Isolada. A apostila, ela está no Classroom. Aqui, ó. É só acessar e baixar a apostila. E se o pai ou a mãe puder imprimir, melhor ainda. Senão, você vai consultando a apostila por aqui mesmo, pelo computador. Tá aqui, ó. Tá bom, então. Tá? Gente, um beijo e até terça-feira que vem. Estudem, olhem a agenda. Bye, bye.